Oi, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, seja lá o horário que você esteja vendo esse vídeo. Meu nome é Júlia, eu sou estudante da UFPB, do curso de Biotecnologia, e esse vídeo é uma apresentação, é um trabalho da disciplina de Química Geral. O assunto é o processo de dissolução, soluções saturadas e solubilidade. Passando para o slide 2, o processo de dissolução é quando em uma solução ocorre uma mistura homogênea de um soluto, presente em quantidade menor, e um solvente, presente em maior quantidade. A solução abaixo demonstra um tipo de solução, a água e o açúcar, que passaram por um processo de dissolução, formando uma solução homogênea. Os solutos e os solventes são componentes da solução, e no processo de preparação de soluções com fases condensadas, as fases intermoleculares se tornam reordenadas. Passando para o slide 3, considere o NaCl, soluto, dissolvendo-se em água, solvente. As ligações de hidrogênio da água têm que ser quebradas. O NaCl se dissocia em Na+, e Cl-. Formam-se atrações de íon dipolo, Na+, menos OH e Cl- mais água. Dizemos que os íons são dissolvidos pela água em uma substância polar, sem formar uma nova substância. Se a água é o solvente, dizemos que os íons são hidratados. Passando para o slide 4, há 3 fases de energia na formação de uma solução: a separação da molécula do soluto, ΔH1, a separação das moléculas do solvente, ΔH2, e a formação das interações soluto-solvente, ΔH3. Definimos a variação de entalpia no processo de dissolução como ΔH igual a ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. O ΔH pode ser tanto positivo como negativo, dependendo das formas intermoleculares. Passando para o slide 5, mistura. Mistura é constituída por 2 ou mais substâncias, tanto simples quanto compostas. Existem 2 tipos de mistura: as homogêneas e as heterogêneas. A mistura homogênea contém substâncias, porém não são vistas a olho nu. Isso acontece devido ao conjunto de substâncias solúveis entre si. Um exemplo disso: água e açúcar. Mistura homogênea. A mistura homogênea é quando possui 2 ou mais fases. Podem ser vistas tanto a olho nu quanto pelo microscópio. Exemplo: água e óleo. Passando para o slide 6, trata-se de uma mistura que apresenta maior quantidade de soluto que certa quantidade de solvente. Consegue dissolver em uma determinada temperatura. Como na solução saturada, o solvente sempre dissolve o maior dissoluto, teremos visivelmente, nesse caso, um sistema homogêneo, ou seja, apenas uma fase. Passando para o slide 7, a solução saturada com quantidade de soluto que se aglomera no fundo do recipiente pode receber um dos títulos propostos abaixo: solução saturada com precipitado, solução saturada com corpo de chão, solução saturada com corpo de fundo. Sem conhecer o coeficiente de solubilidade, que é a quantidade máxima de soluto de um solvente que um solvente consegue dissolver em uma determinada temperatura, não é possível determinar se uma solução é saturada. Agora, iremos fazer alguns exercícios sobre esse módulo. Passando para o slide 9, temos um exercício. Vamos ler. Os frascos contêm soluções saturadas de cloreto de sódio, sal de cozinha.
Podemos afirmar que A. A solução do frasco 2 é a mais concentrada que a solução do frasco 1. B. A solução do frasco 1 possui maior concentração de íons dissolvidos. C. As soluções de frasco 1 e 2 possuem igual concentração. D. Se adicionarmos cloreto de sódio à solução 1, sua concentração aumentará. E. Se adicionarmos cloreto de sódio à solução 2, sua concentração aumentará. Eu vou dar um tempo de 3 minutos para vocês tentarem saber ou resolverem a questão. E daqui a 3 minutos, o próximo slide já tem a resposta com a explicação. Então, dados 3 minutos, para quem respondeu e para quem não respondeu, passando para o slide 10, a alternativa C. Ambas as soluções estão saturadas, o que significa que as suas concentrações são iguais e que nenhuma quantidade de soluto que for adicionada a elas se dissolverá, pois essa é a máxima quantidade possível. Tudo que for adicionado se transformará em precipitado. Passando agora para o slide 11, temos mais uma questão. O FRS. Quais são as soluções aquosas contendo uma única substância dissolvida que podem apresentar corpo de fundo dessa substância? A. Saturadas e supersaturadas.
B. Somente saturadas. C. Insaturadas diluídas. D. Somente as supersaturadas. E. Insaturadas concentradas. Eu vou dar 3 minutos agora para vocês responderem no mesmo esquema, e no próximo slide a gente vê qual é a resposta. Pronto, dado o tempo, quem respondeu, a quem não respondeu, a alternativa certa é a alternativa B. Por quê? As soluções saturadas são aquelas que atingiram a quantidade de soluto máximo possível, que pode ser dissolvida em determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Assim, se adicionarmos mais soluto, haverá formação de precipitado. As soluções insaturadas não possuem precipitado, porque a quantidade de soluto dissolvido nelas é inferior ao coeficiente de solubilidade, o que significa que, por mais que soluto seja adicionado a elas, ocorrerá a solubilização. Já as supersaturadas possuem uma quantidade de soluto dissolvido maior que o coeficiente de solubilidade de temperatura considerado, o que mostra que todo soluto deve estar dissolvido e não há precipitado. Bem, pessoal, eu vou deixar mais um exercício extra para quem quiser fazer. Eu vou passar logo. Tem a resposta, se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários.
E é isto. Fiquem bem. Fiquem em casa porque estamos na época de coronavírus. Passem álcool em gel, fiquem em casa e se hidratem bastante. Até mais!